nosso segundo episódio do OperaCast e hoje eu tenho certeza que a internet do pessoal vai travar. Viu? Vai travar. Porque o negócio tá pesado. E mais do que isso, eu acho que a gente concentrou, tirando eu, claro, o maior PIB da Opera já tá aqui nessa mesa. A gente tem aqui hoje o Murilo, que é o da Opera Labs, cara fantástico. Eu não vou ler aqui o LinkedIn dele. Não vai dar terminar de ler. Tem o Bruno também. Poxa, o Bruno topou. E outra, você que é a esposa do Bruno. Ele tá aqui, viu? O cara deixou ele ir pra igreja. Boa. Pô, bicho, isso aí. Isso é propósito. É propósito. Ela sabe do nosso desafio. Boa, meu irmão. Então a gente tá aqui com eles. A gente vai começar. O Murilo vai falar um pouquinho da história dele, da expectativa, porque a gente está fazendo. Por que vieram para a Operacô, né? A vida, eu vi agora da boca deles. Isso eu falei no primeiro episódio. Agora vamos ver se o negócio tá casado. E aí, tá contigo, Murilão. Fala aí um pouquinho. Legal. Então, eu sou um nerd nativo, né? Nosso nerd, poeta. Sou nerd do sertão de Pernambuco. Estou na área de desenvolvimento de software desde os meus 15 anos. Boa. Então, comecei a programar com um computador chamado TK-85 em Basic, Legal. conectado a uma televisão. Eu que sou de 2002, nem sei o que é isso aí. Pois é. E na verdade, eu vim para cá, para a capital, para ser engenheiro civil, né? Sim. Olha. Porque, assim, o Brasil, ele tem demandas de formação por épocas, né? Hoje, como a demanda é muito forte por cientista de dados, naquela época era por engenheiro civil. O pessoal estava saindo da ditadura, o Brasil estava naquele momento de grandes obras, né? Então, o cara ser engenheiro civil no interior era mais importante do que ser gerente do Banco do Brasil. Boa. Eram as duas profissões mais importantes do mundo. A terceira, obviamente, era o juiz e o prefeito. Né? Legal. E, por alguma razão, eu tinha entrado em engenharia mecânica e em computação e decidi entrar para o mundo da computação, né? Caraca. Então, eu basicamente tenho o mesmo espírito na área de computação desde eu estou na área há 30 anos. Caraca. Fantástico. Então, o mesmo espírito de aprender constantemente. Tecnologias que são lançadas a qualquer momento, eu estou sempre correndo atrás. Então esse foi meu espírito, por quê? Porque eu estou numa profissão que eu realmente me identifico bastante. Assim, eu fico brincando com o pessoal da minha família que quando eu morrer eu quero meus livros e meu notebook no caixão. O notebook eu vou pegar para ter todos aqueles arquivos. Arquivos lá, especiais, aqueles produtos. Os códigos, tudo bacana. A filosofia é essa, de você fazer o que gosta, entendeu? E aí o resto é natural. Já participei de projetos de diversos, digamos assim, naturezas comerciais, desde produto para governo, produto para banco, produto para empresa de crédito, né? E a tecnologia sempre era o fascínio, né? Como nerd, você pensa muito em tecnologia, especificamente. E aí, quando você começa a enxergar o impacto disso em outras coisas, e isso eu comecei a perceber quando eu saí. Não é que saí, na verdade, eu gosto muito de estudar e fui para o mundo da economia para entender também. E a economia abriu a cabeça. Tem um cara no mundo da economia. A economia ela tem um problema seríssimo, que é o seguinte: os caras são políticos, eles não pensam no modelo econômico do ponto de vista científico, mas sim com viés político. Então, quando você tem um cara que diz assim, a economia é uma ciência, tem diversas técnicas ou modelos científicos que dizem o que é que se tu fizer aquilo vai dar nisso, como um método científico. E o cara, ele conhece aquilo e ele sabe que pelo viés político dele, ele não vai praticar aquilo. E vai gerar um resultado errado, mesmo sabendo. Né? E tem um cara na economia fantástico, que é assim, o Karl Marx, ele foi o grande que criou... O cara mandou um Karl Marx aqui, velho. Não, o nível tá... Caraca. Não, mas Tá pesado, tô ficando preocupado. Boa. A humanidade vive de religiões, né? Então você escolhe a sua. E Karl Marx é uma religião, ele não é um modelo econômico, é uma religião. Aí tem um cara
Que aí que ele mudou tudo. 2 caras que assim que eu acho fantástico. Um é Keynes, que é um economista, na verdade, um matemático britânico que tirou o mundo daquela grande crise do pós-guerra ali, de 1929, aquela coisa toda. E ele disse o seguinte, o modelo é o seguinte, os governos têm que atuar para fazer com que os empresários possam trabalhar. E a turma entendeu o contrário. Não, a gente de governo, que ele está mandando a gente gastar. Não é isso. Ele mandou você investir em condições para tornar com que o ambiente seja propício a você empreender. É muito diferente o conceito. Legal. Né? E aí a esquerda usa Keynes como um cara que... Mas não tem nada a ver. O conceito dele político é completamente diferente. É econômico. E o outro cara que abriu minha cabeça definitivamente é um economista austríaco chamado Johann Eloy Schumpeter. Olha, ai, meu irmão. Esse cara... Eu vou sair daqui da mesa. Não, continua aí, Murilo. Não, mas assim, esse cara fez... aula. O que é que Karl Marx disse? Karl Marx, ele criou um modelo que é o seguinte: o capitalismo vai se matar por si mesmo, né? Não é sustentável. E o Schumpeter disse o seguinte, é exatamente o contrário. O capitalismo, ele é movido à inovação. E a inovação faz o capitalismo evoluir. Né? Então, qualquer modelo que seja baseado no capitalismo de inovação é um modelo que vai funcionar. Porque a renovação de propósitos, a renovação intelectual... por exemplo, a gente está tendo vacinas para uma pandemia grave em praticamente 1 ano e meio. De onde é que veio isso? De inovação, de pesquisa, de novo modelo, de aplicação de inteligência artificial, essas coisas. Então, assim, Schumpeter, para mim, ele é um grande... Como diria, um grande mentor, não é mentor, porque ele não está mais... Na verdade, ele é um grande guia intelectual. Tudo que ele escreveu, eu leio bastante. Né? E ele tem um negócio fantástico, que ele tem um livro que eu digo assim, todo mundo que quer discutir política, economia e inovação deveria ler, que é o socialismo, capitalismo e democracia. O que são essas 3 coisas cientificamente? Legal, fantástico. Não, só já que é um bate-papo, né? Deixa eu aproveitar, não vou conseguir chegar nesse... Mas eu gostei, Murilo, tu falou muito da inovação, né? Na verdade, a inovação ela vem surgindo para, de uma certa forma, ela leva a gente para algo melhor, né? E aí a gente está no mundo... Falando de logística, legal também o Bruno daqui a pouquinho comentar um pouco. Mas qual é a visão, assim? Qual é a grande contribuição que a inovação vem fazendo? Né? Seja para a logística, seja para o mundo, puxando para esse lado. Tem um dado interessante que é... Quanto de produtos inovadores dos últimos 20 anos representam hoje no PIB mundial? Quanto é que é isso? Então, Faço nem ideia. Em média, 70% do que foi criado nos últimos 20 anos é o que leva o mundo hoje. Sim. Então, assim, qual é o grande negócio? Por exemplo, o economista, quando ele pensa em inflação, ele pensa que resolve com política fiscal ou política monetária. Ele não aprendeu na universidade que quem controla a inflação é a inovação. Sim. Legal, excelente provocação. Entendeu? E a curiosidade que eu estou vendo é o seguinte, então, para os próximos 20 anos, talvez muitas coisas que vão impulsionar estão sendo construídas agora. Tem uma teoria aí que as 10 empresas que vão, digamos, conduzir o mundo em 2035 ainda não nasceram. Fantástico. Hoje está aqui, estamos aqui, na verdade, estamos nascendo, tem algumas que a gente vai lançar daqui a pouco. Bruno, pegando o gancho, imagina, né? Eu vi o Murilo já, começou dando aula, era um bate-papo, começou dando uma aula. Mas Bruno, fala um pouquinho, conta a tua história, fala um pouquinho por que está aqui, Operacô, o que brilhou teu olho. Eu venho desse mundo aí da logística, né? Nasci dentro da logística aí há 16 anos, desde 18 anos estou na logística, comecei de baixo, feito falar como auxiliar. E sempre tive 2 missões, né, de crescer e evoluir, primeiramente pelos meus pais, minha família, de querer dar algo melhor para eles, né? E depois que eu me casei, como propósito também dar um bem-estar social e de educação e saúde para minha família, né? Então, nos meus 20 anos, aos meus 32 anos, foi só estudando, né? E aí eu vim de graduação, 2 pós-graduações, Black Belt, Green Belt, ISO, né, tudo isso no meio, e sempre puxando para o viés, né, de fazer algo diferente, né, sempre percebi que no modo que conduzir os processos, conseguia gerar save, reduzir e pensar diferente do que o mercado
pensava, né? E aí, há 6 anos atrás, conheci o Murilo, né, com um projeto que eu tinha em mente desde 2005, né, falando de inovação por meio da logística. Esse Murilo, isso é um produto, ele fez né? E aí, nessa construção, a gente desenvolveu um produto para o mercado bem inovador, né, que em janeiro aí ele está chegando aí para a gente dominar e fazer parte dessas... Esses próximos... Tá na cena aí, tem produto na cena aí, 3 grandes produtos aí para a gente colocar no mercado. Tinha trabalhado com o Gui na Horizonte, tenho uma breve experiência de uns 6 meses lá na área de projeto com ele, tinha me identificado, né? Sempre respeitei, sempre admirei o Gui pela atenção que ele dá às pessoas, o cuidado que ele tem, a humildade que ele tem. Nesse bate-papo de querer vender projeto, eu estava no mundo de consultoria aí. Esse cara não é vendedor não, esse cara tem um negócio melhor aí por trás. Estava no ramo de consultoria bem técnica, nessa cadeia de supply chain aí, a gente tem que ter um cuidado muito grande com modelagem de processo, né, o BP financeiro, DRE, entender bem as operações. Segui, pô, tem uma operação aqui e tal. Começou a bater um papo e falou, Bruno, estou num momento novo aqui na empresa, acabei de assumir faz mais ou menos 6, 7 meses, estou modelando toda a empresa, quero abrir novas frentes. Cara, por que tu não monta uma área de projeto, entra para essa área de armazenagem, para uma área muito boa, rentável? Mas como é isso? A gente passou uns 3 meses conversando e ele provocou, bicho, tu quer vir para cá? Isso aí, E aí ele disse, meu irmão, eu tô com 7 projetos aqui, bicho, larga tudo e vim para cá. O meu projeto é esse. Tu acredita? Eu disse, cara, tu acredita. Tu acredita no meu modelo também? Porra, acredito. Então, assim, a gente fechou, né? E foi muito bacana que, assim, acreditei, larguei tudo e hoje vim para cá. Né, trouxe até Murilo, a fábrica, para todo mundo aqui dentro. Aí o bacana foi o seguinte, né? Porque no final das contas a gente vê onde a logística está indo. Não tem jeito, você está dentro de casa, você quer receber o produto e em 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto e mais barato. E as empresas que estão conseguindo encontrar. O tempo hoje é que manda no mercado o tempo, a briga do tempo. O tempo. E as pessoas. E a gente quer isso, né? time hoje que está mandando no mercado. E a gente quer isso, né? E na verdade, assim, de uma certa forma, a logística que não tivesse nesse mundo, mas como chegar nisso? Antes de conversar com o Bruno, eu ficava pensando, cara, ok, a logística vai para aí, mas como? E de novo, cadê as pessoas certas para fazer você construir isso? O que o Bruno tem experiência, o que o Bruno tem experiência, eu jamais vou conseguir adquirir, e a gente tem que somar. E aí hoje está em 3 meses aí que dentro da Opera Hub, né, do grupo Operaco. Estamos com 2 operações, me dizem aí, já grande, né? Em Guarulhos aí com 2.000 metros quadrados operando, fazendo cross-dock, com projetos de armazenagem também. Recife, né? Amanhã a gente tem uma grande decisão aí. Vamos ver se a gente fecha essa primeira operação nossa aí, mais 7.000 metros quadrados. Legal. E com um plano de expansão aí para todo o Norte e Nordeste, né? Esse é o nosso desafio, fazer uma coisa rentável, diferente, por isso que a fábrica... É isso aí, porque aqui para apoiar fazer tudo isso tem que ter tecnologia, cara. Né? Então vai vir produtos novos para o mercado que vai agregar muito valor, não só para a logística, mas para a sociedade também, que a gente pensa muito isso dentro da empresa. Vamos desenvolver algo que ajude esse desemprego. Então, o que é que o agenciador pode ter, o que é que o modelo pode ganhar dentro desse mundo? Esse é o nosso propósito. Né? Então, assim, eu acho que você falou no primeiro podcast lá, que OperaCast, né? Vamos chamar assim. É isso aí, é OperaCast. Que assim, acho que as pessoas estão muito bem conectadas nesse grupo, cada um com sua frente em particular, mas todo mundo no mesmo propósito, né? Fazer algo diferente, inovador, que ajude as pessoas, que todo mundo no final fique feliz. Né? Viu o exemplo, você deu lá do armazém, realmente a gente espera outra resposta de padrão do mercado. Né? Não o senhor falar, pô, tamo junto, vamos resolver junto e seguir. Então isso mostra realmente uma maturidade, né, e um comportamento diferente dentro da instituição. Isso me dá liberdade para errar, acertar, né, e corrigir o percurso, que nem tudo assim, a gente é empreendedor, né, então quem empreende sabe que tem um risco do erro, mas é um risco calculado, né? A gente tem que assumir essa responsabilidade. E isso dentro dessa cadeia fica muito claro, né? Você deixa muito claro, né? Estamos juntos ali para resolver, calcule o erro, sabe o impacto desse erro e estamos aqui para... Perfeito. E depois daquele dia começou a surgir um bocado de coisa. Eu nem precisei ir na operação. O Bruno é muito conservador nas estatísticas dele. Ele é bom de beta. Vai ser 500 mil, mas já está com 1 milhão. Já está com 1 milhão na conta. Eu estou na posição hoje que sempre sonhei fazer isso. A gente vem lá de baixo galgando, né? Muita gente não acreditava na gente. Né? A gente vem de baixo evoluindo. Chega até a emocionar que é diferente você vir de uma base e estar lá no projeto trainee, você entrou ali como gestor. E é diferente você começar lá auxiliar, assistente, analista, supervisor, coordenador, gerente, consultor, diretor, e assumir a responsabilidade dessa agora de empreender com um time desse, né? Murilo aqui falando do lado, uma aula de economia, uma aula de matemática, de inovação. Se ele falar na parte de AI, a gente vai ficar mais impressionado. Não, essa a gente vai ter que deixar... Isso é um orgulho, cara, estar aqui, né? É um orgulho estar aqui nesse time. Todo dia é um esforço diário para me superar.
né, para estar conseguindo contribuir com esse crescimento. Estou muito Legal, feliz, bom. cara. Muito. Só aproveitar o gancho, cara, tu falou muito sobre o Opera Hub, legal. Cara, e o Opera Labs? Vou A direcionar Opera agora Labs para o tá Murilão. chegando aí. Murilão, conta um pouquinho sobre tua experiência com fábrica, desenvolver produto, o que tu imagina para Labs, qual é o teu sonho? A gente quero te ouvir aqui. Vamos Perfeito, compartilhar com a turma. Então, fazer software para mim é como andar de bicicleta. Já vi esse é muito natural. Eu trabalhei muito tempo como consultor de fábricas de software, dava aula de qualidade de software no Brasil inteiro, em universidades e para grandes empresas, para grandes fábricas. E uma coisa que eu sempre era assim, como eu sabia desenvolver software, e eu via o método, por exemplo, tinha um método americano que dizia assim, quando você quer montar uma fábrica de software, o método é esse. Sim. Similar ao ISO, por exemplo, mas só que o ISO é muito mais de qualificação, não do que fazer em si. Né? E eu disse, eu consigo fazer um software que automatiza esse processo. Foi o primeiro software brasileiro nessa área. Eu concorri com licitações, não licitações, mas em processo de aquisição de ferramentas para grandes bancos de São Paulo, para grandes empresas da Alemanha, Portugal. Passei um tempo em Portugal. Eu fui um palestrante de qualidade de software no primeiro congresso português de engenharia de software lá em Coimbra. Então, fazer software, entender o que é software... Esses dois aqui é peso. Não, é porque assim, entender o que é construção de software. Sim. É uma coisa que eu mergulhei, né? Por gostar de estudar e também porque aquilo passou a ser minha identidade, né? E aí eu vejo assim, por que eu cheguei para a Bruna e disse, não, eu topo esse desafio da Opera Labs. Né? A primeira coisa, obviamente, foi o espírito de Gui, que é o espírito de incorporou inovação, conceito de realmente construir coisas novas. Inovação também tem tudo a ver com o que eu faço, com tudo que eu estudo. Eu gosto de dizer assim, eu sou baseado em 3 verbos e 3 substantivos. Né? Então tem a ver com inovação. A primeira coisa tudo na vida tem que ter um verbo chamado cognificar. O que é cognificar? É você embutir inteligência artificial nesse negócio. Legal. Então isso é a primeira coisa. O outro é você ter um verbo chamado acessar. É como você inovar sem ter propriedade. Propriedade no sentido de bem, de aquisição de bem. Né? Então, por exemplo, o acessar é um verbo que o Uber praticou e mudou completamente o que a gente chama de inovação major, que é uma inovação que remodelou completamente o negócio de transporte urbano de passageiros. Né? E um outro verbo, que é um verbo fantástico, que é um verbo chamado fluir, que o Spotify pratica, que para mim é o grande case do verbo fluir. O fluir eu não posso ter uma operação, usar um software que eu tenha que dar 2 cliques a mais sem necessidade. Vai estar no Spotify também. Né? Então essas 3 coisas, assim, se eu quero fazer, seja um produto, um serviço, o conceito do fluir, do cognificar e do acessar tem que estar embutido. E eu acho que a Opera Labs ela tem muito isso, de tentar trazer esses 3 conceitos para o mundo da logística. Legal, isso aí, 100%, faz todo sentido. E os 3 substantivos seriam, primeiro, nada disso funciona sem rede. Sim. Verdade. Né? Você tem que ter rede, e a Opera Labs, junto com todo o grupo Opera Core, a ideia é exatamente essa rede. Perfeito. Né? Você tem que ter produto, obviamente, né? E uma outra 4 coisa aí para arregaçar no mercado. e o fundamental de tudo isso é modelo de negócio. Perfeito. Boa. Né? Então, não basta você, por exemplo, ter um bom produto se você não tem rede nem modelo de negócio. Nossa, perfeito. E nem se você hoje não embute, tipo, o que é o metaverso, por exemplo, que o Facebook está criando. Boa, rapaz, tema fantástico. Fala aí. E a gente já tá lá, viu? Vamos chegar cada vez mais perto. Então, o Facebook, o metaverso, na verdade, é essa inclusão do fluir, ou seja, eu vou ter uma vida Boa. Sim. paralela, seja empresarial, seja pessoal, dentro de um outro universo, com muita inteligência artificial embutida. O metaverso, ele tem muita tecnologia baseada em visão computacional. O Facebook tem um cara que é digamos assim, o pesquisador
central do conceito de inteligência artificial no mundo de visão Na computacional. época que Gui estava lá estudando lá fora do país, se ele tivesse aquele óculosinho do Google, eu conseguia acompanhar a aula dele. É, isso aí. E aí o metaverso tem exatamente isso. E o conceito fantástico do metaverso é o conceito do acessar. Boa. Eu assisti uma aula em Harvard com o Gui Legal. através do óculos dele. Pô, Gui, agora pode ir lá, não Então, quero a você- passagem você O compra metaverso vem com essa prática. E o Fantástico. metaverso vem com a prática de rede, ou seja, está todo mundo ali dentro, já que é o conceito natural do Facebook, rede social, Instagram, Perfeito. WhatsApp, né? Mas, Murilo, pegando, Top demais. pegando só teu gancho, porque tu tá falando uma coisa que faz muito sentido, né? Porque muitas empresas querem inovar, né? E já pensam qual é a tecnologia, qual a plataforma, não, mas eu faço. E eu vejo muito assim a construção de base, né? De você trazer pessoas alinhadas com valores, com a cultura, né? Pessoas com a mente aberta para trocar, para colaborar, para ter humildade para ouvir, né? Porque no final das contas, assim, todo esse primeiro ano, né, que eu assumi todo o desafio, foi como é que fortalece e constrói uma cultura que as pessoas são mais participativas. Perfeito. E a gente cria um ambiente que permita a inovação. Porque se você tem uma empresa que ela não permite as pessoas colaborarem, ou não tem acesso uma das outras, ou você não pode acessar a rede. Eu conheço empresa que, Perfeito. cara, não tem costume e não gosta, na verdade, de trocar experiência com outras empresas, até com medo ou receio. E a gente tem uma base assim Construir que uma permite a governança, né? inovação. Uma governança que Perfeito. permita isso. Eu queria que tu comentasse um pouco, sei lá, qual o primeiro grande caminho para você inovar, né? Se Então, não tiver uma coisa tudo isso. interessante essa pergunta. É fantástico essa pergunta, porque inovação, o pessoal pensa muito naquele mito de que o cara vai ficar parado pensando no mundo e vai sair com uma grande ideia e vai dizer, Algo pô, novo, né? Nossa, velho. revolucionei o mundo. Revolucionei. E é completamente diferente. Inovação é um método científico. Existe uma metodologia de como se inova. Uhum. Por exemplo, o Airbnb, o pessoal diz, pô, esse negócio massa, o cara estava sentado numa sala de cinema e pensou nisso e montou. Não, ele passou 8 anos construindo isso. Verdade. Perfeito. Né? Então, o grande negócio da inovação é você entender quais são os métodos que se inova. Por exemplo, existe um método que eu gosto de praticar muito, de um cara chamado Larry Keeley. Ele estudou 2.400 empresas, como elas construíram o seu modelo de negócio e como esse modelo de negócio deu certo. E daí ele extraiu um padrão de que você consegue inovar em 10 dimensões. Não mais que isso. E aí veio outro cara chamado Kevin Kelly, que é consultor de inovação há bastante tempo. Aí. Boa. E o Kevin Kelly disse, ó, além dessas 10 dimensões, você tem 12 vetores que você deveria combinar com isso. Uhum. Fantástico. Então, inovação é método. Você tem que estudar agora como combinar essas questões, como criar uma política, uma cultura. Por exemplo, uma coisa interessante, qualquer funcionário na Microsoft que tiver uma boa ideia, se a ideia dele for validada, ele vai ter uma entrevista, na época, não sei se como é isso hoje, mas na época ele tinha uma entrevista com Bill Gates diretamente. Para apresentar. Pra Por isso tem a apresentar, ver muito assim, né? qual o problema que eu quero resolver? Exato, e inovação, assim, ela não nasce, e as ideias não nascem só da diretoria. Elas nascem de todas as formas, Perfeito. dentro da empresa e fora da empresa. Então a empresa tem que estar aberta a captar isso. Isso é a primeira coisa da inovação, é você estar aberto a tudo que está acontecendo. Como estimula, como é que Pô, engaja. aquele cara ali, ele é PhD dele, então tudo vai nascer dele. Não, pelo contrário. Ele pode dar seguimento. Né? E é muito do que tu fala, né, Murilo? Eu acho que a grande questão não é você desenvolver o software, é você ter um problema bom para construir um software em cima disso. E assim, a primeira coisa é você descobrir problema bom, que isso Já é um desafio. Esse é um desafio. Esse funil aí, É um esse funil aí é um desafio. Independente da área de software, qualquer área você descobrir um problema bom é um desafio, porque um problema ele tem que ter, obviamente, viabilidade de se resolver, não no curto prazo, mas no médio e longo prazo, que você consiga resolver. E aí a gente chama isso. Se você cria uma inovação que resolve um problema de curto prazo, por exemplo, a gente chama de inovação minor, uma inovação menor, como, por exemplo, eu automatizar algum processo na empresa. Sim. Né? Quando eu revoluciono alguma coisa, esses problemas maiores que eu revoluciono, eles não nascem assim, de repente. Eu vou, por exemplo, se alguma inovação de logística vai nascer para o Brasil,
ela não nasceria de um cara que está dando aula ao PhD em logística, mas sim de quem está praticando. E vivendo aquele problema. Tá chegando aí, tá chegando a inovação. Não, faz sentido. Então isso, Fechado. a inovação ela puxa muito. E se você tem essa prática naquele mundo com o método, com certeza a gente vai inovar. Perfeito, perfeito. Eu queria pegar um gancho assim que falando um pouco da Hub, mas claro, aqui, e de forma nenhuma, aqui é um bate-papo para gerar conhecimento, estamos falando da gente, do nosso negócio e tudo mais, e genuinamente a gente quer compartilhar com a turma ou o que a gente está fazendo, ou a nossa percepção de mercado. Mas quando a gente fala de Hub, né, Bruno, e Marketplace, Last Mile e tudo mais, como é a tua visão? Assim? Uma empresa de logística, ela tem que se preocupar com isso? Por que ela tem que se preocupar? É uma oportunidade, não é uma oportunidade? O que tu está vivendo, a gente está vivendo, então, Gui, que vale a pena compartilhar? Por isso que a fábrica está aqui, né? Por isso que assim, eu provoquei Murilo estar junto. Porque hoje a gente já tem que nascer com esse pensamento. Né? Hoje a gente tem que ter a tecnologia e o IA e ser gerida por dados. Hoje isso é mandatório no mercado. Não dá mais para eu estar me guiando com RP, que não tem inteligência, que eu não consiga ter uma predição do que vai acontecer. Né? E dentro do mundo de armazém, a gente vem provocando muito isso. Né? Como é que eu crio um WMS autônomo? Que ele me ajuda a ter ganho de produtividade, ter uma curacidade melhor no estoque, né? Conseguir ter uma rastreabilidade melhor de lote, de validade, onde isso consiga reduzir custo e agregar valor no tempo para o cliente final. Então é muito... Hoje a inovação ela tem que estar dentro do negócio, a gente tem que ter uma fábrica junto da gente, esse é o nosso propósito. Né? Eu até brinco com o Murilo e falo, meu irmão, vou botar o Trello lá, porque toda vez que você está de mim tem 1000 ideias. E são 1000 ideias que assim, realmente são ideias que a gente anotar, são muitas ideias boas, que dá para colocar em prática dentro do segmento, né? Mas que a gente consegue revolucionar esse mercado. Né? Hoje eu não conheço um WMS autônomo. Esse é o nosso desafio, criar um WMS autônomo integrado com RP, com TMS, com rastreamento. É isso que está surgindo um produto que a gente está... Vou dar o spoilerzinho dele aqui, né? O LogSolver. Ele vem para somar isso. Né? Como é que eu tenho um marketplace da logística? Sim. Dentro desse cenário econômico, eu consigo tanto agregar valor para a minha operação, como para a sociedade e também captar novas ideias, para cada vez a gente estar mais... E pegando um pouco... mais atualizado no mercado. O gancho do nosso seguinte, a gente está construindo algo que a gente já está assumindo. A gente não vai conseguir resolver todos os problemas que a gente encontrar. Né? Um ponto importante é o seguinte, a empresa de logística, da maneira que a gente está se tornando, é uma plataforma de soluções, na verdade. Não dá para você chegar mais e falar, eu tenho um veículo. Não, qual é o teu problema? É entregar onde? Então, falando que eu estava ontem com uma reunião com um grande cliente nosso, que a gente acabou de fechar, né? Que a gente não pode falar o nome. Não pode falar o nome, mas assim, mas o que chamou mais falar. atenção foi quando ele falou, pô, eu tenho dificuldade de fazer uma integração. Eu tenho dificuldade de operador desenvolver algo para facilitar a comunicação com o meu sistema. Eu disse, cara, com a gente não tem esse problema. Eu tenho uma fábrica de software. Eu tenho um cara lá que vai criar aplicação para todo jeito que tu quiser. Vai desenvolver algo novo também que agregue valor ao teu negócio. Aí foi onde o cara... Assim, pô, vocês têm uma fábrica? Eu disse, pô, a gente tem uma fábrica. Sim. Então, assim, nós já estamos nascendo diferente. Acho que poucos operadores têm uma fábrica. Eu não conheço. Parece estranho. Você está falando assim, por exemplo, está falando de armazém e ao mesmo tempo de fábrica de software. Né? Eu vou contar um caso interessante. A Amazon, ela nasceu para fazer o quê? Para vender livro. Vender livro, perfeito. Só que eles montaram uma infra tão fantástica que o cara diz, pô, por que é que eu não monto uma nuvem que vou concorrer com IBM, com Google, E daqui a pouco o cara diz, pô, então eu vou montar agora um centro de inteligência e eu vou vender a inteligência da Amazon para outras empresas. Sim. A Amazon é o que hoje? É tudo. Tem o marketplace, tem a operação logística, tem a maior malha logística, bem dizer, aí do mundo. Eu acredito assim que quem fica no caminho é quem esquece do propósito. Se for ver, nesse teu exemplo aí, muitas pessoas podem pensar assim, pô, a gente é uma empresa de logística, mas não, a gente é uma empresa de solução. Porque se a gente se prende na logística, a gente não consegue seguir em frente. Então a gente dá para os clientes assim, dizer, pô, velho, aqui a gente vai vir com uma solução. O que falou nesses processos agora de conversa, aproximação do cliente, né? A gente nunca chegou vendendo nada para o cliente, a gente chegou escutando o cliente, né? Reuniões que foi, cara, qual é a tua dor?
fala para mim, né? Deixa eu ver se eu consigo te ajudar a resolver. Sim. Eu consigo agregar alguma coisa dentro desse processo? A gente não quer o cliente, né, no final só como uma cadeia de faturamento. A gente quer agregar valor para ele com inovação. E tem que ser. Né? Tem Com que ser. grande propósito para o mercado. E um ponto que o Miguel falou é o seguinte, assim, as empresas que ficam do caminho, eu acho que tem uma parte importante que é o awake, né? Assim, a parte de você despertar para o que está acontecendo de mudança. Eu conheço vários transportadores que a mudança está acontecendo, ele está vendo todo o movimento, ele está vendo quais são as empresas que estão comprando, que empresa está comprando quem, quais são as demandas, qual é a mudança de perfil de consumo, a gente está vendo, é o nosso dia a dia. E a gente sempre passou por eras de mudança que algumas percebiam, outras não percebiam. Mas até aquelas que percebem escolhem não mudar, que querem contra a tendência. E que nesse meio, com certeza, quer encontrar o seu caminho, a sua identidade e continuar atendendo bem o cliente, ter um diferencial, ok, mas a gente está num mundo de logística, que tudo muito é mais rápido, muito veloz, a gente não conseguir entregar ou trazer soluções que atendam ou satisfaça o cliente melhor que o concorrente, cara, se a gente não entregar no mínimo isso, e eu não estou falando que isso é o diferencial. Estou falando que isso é uma questão de sobrevivência, de poder entregar. Isso já é. E a aproximação para escutar o que ele quer, o que ele não quer. Não importa se eu tenho ou não tenho. Não importa se eu quero fazer ou não quero fazer. Importa o que ele está precisando e qual é a tendência do que ele quer. Né? Perfeito. E assim, é um time muito envolvido, um time muito antenado, né? Pessoas, acho que todo mundo do grupo vem de você puxando. Você falou, pô, a gente lê 2 livros, né, por mês, né? Então tem lá o Scaling Up. A Murilo já me deu o desafio de ler lá outro livro. E isso aí a gente traz esse conhecimento para o time, né? Então, assim, eu envolvido com o posto, envolvido com o Micael, com o Lebes, né? Com o André na operação. Então, assim, é um grupo muito colaborativo, né? Que agrega valor em ambas as áreas de conhecimento, que traz muita produto e propósito para Murilo pensar, né, e como desenvolver. Isso tudo é um funil para a fábrica, né? Isso aí a gente está muito alinhado. Tem um ponto importante, gente, o nosso core é logística. Começou com logística, a gente sabe fazer logística, mas qual é a definição nossa de logística? É isso que começa a expandir ou não o nosso negócio. Porque se a nossa definição de logística, na verdade, é te entregar o que você quer, no tempo que você quer, quando você precisa, e eu não estou perguntando o que é. Para mim não interessa o que é isso, então eu vou atrás e vou te entregar. E essa complexidade do segmento, segmento, né? Assim, a gente hoje é uma empresa, eu fico confortável pela minha experiência de operar com qualquer segmento. Seja medicamento, seja alimento, seja bebida, seja construção civil, é um cliente que a gente está lá rodando com a gente, seja louça. Né? O que vale não é o produto, é o processo, né, que a gente está construindo e a inovação que a gente está trazendo para dentro desse negócio. Perfeito, concordo. Muito. Tem mais tempo ainda para um último? Tem mais uma, né? Tem mais uma? Tem mais tempo? Eu queria falar assim, a gente esbarra muito, eu tô trocando muitos projetos com o Murilo, né? Então, o que a gente vai ver aí, frota, operação, dentro da parte de logística, assim, é inovação e não tem nenhum lugar, porque a gente participa de outros grupos, já vem já vê o que está acontecendo no mercado e a gente vai revolucionar a logística, sem dúvida nenhuma, no país. E eu vejo que assim... Minha CLT não aguenta nem mais carimbar. Mas agora tu é patrão. O que eu vejo assim, que a gente falou isso no podcast anterior, que a gente quer as pessoas certas no lugar certo, fazendo a coisa certa. E o propósito que cada um aqui, principalmente dessa mesa, do pessoal lá do esquadrão que a gente tem, a gente faz isso aqui porque a gente quer revolucionar o nosso país. Eu vejo assim, o Murilo ele tem várias opções de... Pô, o cara é programador. O cara, ele vai ter gente mandando comentários, sabe se o Murilo não quer ir lá para Dubai. Ele pode morar em qualquer lugar do mundo. Sim, e assim, não, ele escolheu estar no país para revolucionar a logística desse país, para revolucionar esse país. Então, assim, essa provocação aqui agora na mesa, para a gente falar assim, pô, o propósito que a gente tem de inovar, de fazer o negócio acontecer, de se preocupar com o motorista que está aí no campo, de se preocupar com o pessoal que está no campo, o pessoal que está lá no armazém, o pessoal que está no posto. E a gente melhorar a vida... Quando a gente fala do nosso propósito, que é melhorar a vida das pessoas. E a gente pensa assim, pô, não é melhorar as vidas das pessoas que são só nossos clientes. É de melhorar a vida das pessoas que são nossos funcionários. Que é o cara do monitoramento que tá lá, pô, o bicho tá cheio de atividade, não sei o que e tal, e não entrega o que tem que entregar. Aí vem o Murilo e fala, pô, eu tô melhorando a tua vida, agora tu vai focar no que realmente tem que focar. Então vejo que a gente está caminhando
para uma revolução na logística, uma revolução na Opera Corpo. Perfeito. Velho, fantástico. E só pegando o gancho, assim, o nosso propósito é melhorar a vida das pessoas por meio de soluções logísticas inovadoras e sustentáveis, né? E eu gosto muito a sustentabilidade, para mim, é o seguinte, é por um futuro melhor, né? A gente trocou algumas ideias, a gente está cada vez mais construindo a nossa comunicação e cada vez mais fortalecimento do senso de pertencimento. A pergunta é, cara, quem não quer melhorar o futuro de uma certa forma? Quem não quer? Só que tem muitas pessoas que querem, mas não conseguem encontrar um ambiente, um time altamente capacitado, um Dream Team, para a gente poder tirar isso do papel. E eu tenho todo o conforto e toda a tranquilidade que a gente está com um time completamente capaz, que está afim, que quer abrir mão de várias oportunidades para melhorar o futuro. E é algo muito tangível, sabe? A gente conversa numa semana, na outra semana as coisas já estão acontecendo. Acontece, é muito rápido mesmo. Então, cara, estou muito satisfeito. Nunca tive no meu melhor momento de vida, estou extremamente feliz. E nem chegou o melhor ainda. Entendeu? Isso que é o mais legal, a gente ainda está fazendo. Então, a gente fala que não é nem a ponta do iceberg, né? Então a gente que vai viver aí nos próximos anos, nos próximos... Isso aí. Vamos revolucionar essa logística aí do Brasil. Top. Perfeito. Só para deixar aqui um gostinho um poema? Do mais aí. Vai ter um poema? Tem que finalizar com poema. Poema eu só escrevo. Não gosto de falar, não. Boa. Não quero mais aí, meu irmão. Assim, você imagine o conceito da Opera Labs com esse conceito de acessar. O que é que eu quero dizer isso? Hoje, quando você pensa em montar uma fábrica, estrutura, projeto, você precisa de recursos, de gente. E como é que você escala isso? Sim. Né? Então, isso é uma provocação que a gente vai fazer lá no... Não, mas eu vou pegar o gancho do Murilo, que é o seguinte, ó, quem estiver escutando até o final esse podcast vai entender, vai ouvir essa mensagem. Que quem tiver uma startup, quiser melhorar o mundo da logística, quiser se conectar com a gente, está super convidado. Quem não escutou até o final não vai receber essa mensagem ou perder a chance. Cara, mas procura a gente, manda comentário, acessa. O desafio é como encontrar a gente. Já é. Se você conseguir encontrar a gente, você já tem a nossa admiração. Se tem uma solução, tem alguma startup, tem algum projeto, a gente vai adorar receber, ouvir vocês para a gente construir uma logística. O cara leva um produto para o mercado, né? O produto está aberto aí para o mercado. Aí. Sim, super aberto, super aberto. E fica aqui a nossa provocação para quem quer transformar o futuro da logística no Brasil, para se conectar com a gente construir essa mega rede que está nos empolgando demais. Se você tiver um problema bom também, pode trazer. Um problema bom também, a gente gosta de problema. Você tem que ser bom, não vem com qualquer problema não. Traz o problema que a gente tem a solução. É isso aí, turma. Murilão, Bruno, Micael, cara, foi um prazer gigante. Esse aqui é o primeiro dos milhares que a gente vai conseguir construir. E é isso. Micael, contigo. E é isso, gente. Acompanha aí os próximos. Esse é apenas o segundo episódio. Imaginem o que vem pela frente. Então a gente está muito feliz, muito empolgado, porque obrigado, a gente vai ver. Cara. Obrigado aí pela atenção de vocês e tamo junto. Vamos embora. Valeu.